Olá, pessoal! Oi. Estamos aqui em mais episódio, né, Bruninho? Estamos super empolgadas. A gente está vendo que o Bipolar Cast está chegando, né, em muitas pessoas. Esse é nosso maior objetivo. Sim. Gente, antes de começar e revelar o tema, que é um tema que vocês pediram muito, confere se já segue nosso Instagram. Andressa Vassosa, psicóloga, e Bruna Vercosa, doutora DRA, né? Doutora Bruna Vercosa. A Bruna tá realizando o meu sonho, que é falar sobre os principais remédios. Por quê? Porque a maioria das pessoas, Bruna, larga o tratamento com medo, receio, preconceito. E quanto mais informação eu tenho, mais a chance de eu aderir à medicação. E o nosso principal objetivo aqui no Bipolarcast é que vocês se tratem, vivem bem. Então, já tem um episódio que a gente falou do lítio, que é uma medicação muito famosa, muito boa. Tira tuas dúvidas nesse episódio. E o episódio de hoje eu quero que a Bruna revele e fale da forma didática que ela consegue sempre. Bom, hoje a gente vai falar do ácido valproico, também chamado de valproato ou Depaquene, Depakote, essas marcas que vocês já devem conhecer. Ele, assim como o lítio, gente, ele vai estar na primeira linha de tratamento. Repito, não tem nenhuma indústria que me banque, não é porque ele tá há mais tempo também no mercado, é pelo nível de eficácia. Toda vez que a gente vê os protocolos que fala que é primeira, segunda, terceira linha, eu acho que é interessante eu falar isso para vocês. Quem está na primeira linha é porque é o que? É eficaz, principalmente aqueles que tratam os dois polos, e pelo nível de tolerância, né, de não causar tanto efeito colateral. Então, vou dar um exemplo, a olanzapina é uma medicação eficaz, mas que pode causar efeitos metabólicos, como ganho de peso, que muita gente tem nesse efeito. Então, ela deixa de ser primeira linha e cai um pouquinho. Quando a gente fala de ácido valproico, a gente está falando de um medicamento que, assim como o lítio, consegue cobrir os dois polos. Lembra daquela balança que eu sempre trago, falo no meu Instagram? O cérebro, ele fica sendo uma balança. Então, a prioridade é sempre tratar com algo que vai cobrir esses dois polos da balança. Porque se a gente usa lamotrigina, o polo você está se referindo ao quê? Só para eles ficarem da mesma página. Depressão e hipomania, ou então depressão e mania, certo? Então, quando essa balança fica muito instável, é que acontecem os estados mistos. Então, se a gente usa só sertralina, para quem é bipolar, a balança vai instabilizar. Quando a gente usa lamotrigina, a mesma coisa. Então, quando a gente usa lítio, equilibra. Quando a gente usa divalproato, equilibra. Então, o divalproato, ele é bom tanto como antidepressivo quanto antimaníaco, tá? E ele é bom principalmente para os estados mistos, para pessoas que têm uma comorbidade muito comum na bipolaridade, que é de dependência química, o uso de álcool, outras drogas, tem sido muito comum em pacientes com bipolaridade. Então, esses são os principais usos. Pessoa, por exemplo, que tem a bipolaridade e tem enxaqueca, que também é uma comorbidade frequente, ele também pode ser bastante utilizado. Os principais efeitos dele costumam ser muito parecidos com os do lítio. Ele é um comprimido que geralmente é grandão. Então, ele pode causar náusea, ele pode causar um gosto amargo na boca, ele pode causar um tremor, é bastante comum, principalmente nos idosos, mas que, como eu falei, assim como o lítio, esses efeitos no divalproato tendem a melhorar com o tempo. Na mulher tem um efeito que eu fico, toda vez que eu passo esse remédio, eu fico pensando, tomara que não dê, que é a queda de cabelo. Então, as mulheres que já tomaram, algumas já sabem que cai muito cabelo, mas isso é muito, acho que até genético, talvez. Não é em todo mundo, tá? Porque mas não é comum. Acaba sendo comum. Não vou dizer que não é, mas é comum, só que não é em todo mundo. Como que a gente vai saber quem vai cair e quem não vai cair o cabelo? Não tem como a gente saber olhando para a pessoa. É uma predisposição que vai ter ou não. Então, quando dá a queda de cabelo, meu cabelo tá caindo em tufo, vou parar o remédio? Não. Você vai mandar mensagem para o teu médico e vai dizer, olha, começou o remédio, depois de um tempo tá caindo muito cabelo, é algo que dá para levar? Tipo assim, eu tenho muito cabelo, não é tanto assim, vamos porque ele vai passar. Ele melhora com o tempo. Quando é muito assim, nossa, é tufo de cabelo, morro de medo de ficar careca, não sei o quê, aí você vai mandar mensagem, geralmente a gente passa umas vitaminas e já melhora, tá?
E aí, outra coisa que pode ajudar, se as vitaminas não puderam ajudar, é diminuir a dose. Então, nunca tirar o remédio vai ser a nossa primeira alternativa, porque principalmente se você está se dando bem com ele. Então, nossa, uma depressão que eu tenho muito grave e aí ele foi o único que foi lá e deu certo. Não é por conta da queda de cabelo que você vai tirar totalmente o remédio. Então, se está incomodando, tem as vitaminas, tem como diminuir a dose. E uma coisa que tem acontecido com muita frequência agora com o uso das canetas emagrecedoras, a pessoa está comendo muito pouco. E nesse pouco, muito pouca proteína. E quem que produz o nosso cabelo? É o nosso consumo de proteína. O cabelo é pura proteína. Então, se você está comendo menos, esse déficit nutricional vai interferir nas unhas, no cabelo, e aí acontece de a pessoa tá tomando de valproato ou lítio mesmo. E colocar a culpa nos dois. Nos dois. Porque... Mas tem a ver com as canetas que Gente, abrindo até um parênteses, quem tiver tomando caneta, usando caneta, não fazer da cabeça. Exato. Endocrinologista, um médico sério, psiquiatra, não tome esses remédios sozinho, né, Bruna? Não. De preferência, acompanhamento com endócrino, porque é ele que vai calcular a dose, ele vai ver se tem alguma contraindicação. Tô vendo muita gente que tá com problema de tireoide, vai lá e toma a caneta e fala, ai, não deu certo pra mim, não tô perdendo peso, mas é uma alteração na tireoide. Então, gente, cuidado com o que você vai culpar do remédio psiquiátrico, porque às vezes não tem nada a ver com ele. E a gente sabe que a corda sempre arrebenta pro lado do remédio psiquiátrico. Pode ser qualquer coisa, a pessoa vai lá e vai julgar que é do remédio psiquiátrico. Então, tenham muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa começar a tomar ferro, o ferro dá o gosto amargo na boca e vai dizer que é do divalproato, que já estava tomando há um tempão. E aqui, Bruna, entra o que a gente está cansadas de falar. Estigma. Veja, você vai ao seu neuro e ele te passa o Divalcon, Divalproato, porque você tem uma doença crônica também, que faltou meu nome agora na memória. Tem a epilepsia. Epilepsia, por exemplo, enxaqueca. Você sai de lá e você toma, porque é para enxaqueca, é epilepsia. Mas quando você sai com essa receita que o psiquiatra passou, aí já outra história. Ah, que eu vou precisar de remédio. Então, Bruno, é muito importante a gente falar que esse preconceito, ele existe. Quando você vai no nutrólogo, aquele tipo, ômega 3, passa um monte de vitamina, você pega a cápsula, você toma. Quando a cápsula é do remédio que o psiquiatra passou, você tem preconceito. Gente, vamos colocar na cabeça. Vai me ajudar. Esse remédio é para eu ter uma qualidade de vida. Esse remédio é o que vai salvar a minha vida. Vamos ver, vamos começar a enxergar os remédios, né, Bruno? Igual eu não tomo o remédio para pressão, eu infarto, eu não tomo para diabetes, eu posso morrer. Gente, o transtorno mental não tratado, ele mata. É muito grave. Bruno, o que sobra do ser humano sem o cérebro saudável? Exatamente. E tem um efeito que as pessoas falam, né? Recentemente eu postei sobre isso e falaram, que eu engordei muito. Gente, pra falar que eu não tô dizendo que não engorda, que não engorda, eu sei que é individual, cada organismo vai responder de um jeito, porque pode acontecer de dar um edema? Pode, eu já vi paciente que ficou muito inchado. Mas aí passa ou não? Depende muito do ritmo da pessoa. Se ela tá muito deprimida, que não tem como conseguir fazer uma atividade física, que não tá se alimentando bem, a gente às vezes até tem que trocar o remédio. Mas o que eu quero que vocês entendam é que antes de falar que qualquer remédio psiquiátrico engorda, tem que ver como que tá sendo. Se a pessoa tá deprimida, ela não tá fazendo atividade física. Então, se uma pessoa que tinha uma vida mais dinâmica, perde o emprego, ou então fica de atestado, não se levanta mais para nada, ela pode ter um aumento do peso. Ela começa a comer besteira, comprando iFood todo dia. Gente, não tem remédio nenhum que vá segurar. Às vezes nem a caneta emagrecedora pode conseguir segurar uma compulsão por comida da hipomania ou da depressão mista. Então, cuidado quando a gente fala que é do remédio, eu não vou mais tomar. Tá? Porque, e aí entra aquilo que a Andressa falou, cuidado com os grupos de WhatsApp ou comentários no Instagram que a gente vê que a pessoa vai lá e fala, tomei esse remédio, fiquei obesa. Gente, a obesidade é uma doença que tem muitas causas. Crônica, né? Então, como que você vai, nossa, o fulano lá falou que ficou obeso. Cuidado, você tem uma vida diferente do outro, um organismo diferente do outro, então como que eu vou saber se é do remédio, se não é? Geralmente você tem que levar essa dúvida para o teu médico e ele vai responder. E falando desses sintomas da comida,
lembrar deles acessarem o episódio que a gente fala em hipomania e depressão mista, que a gente detalhou um pouco sobre, falando de impulsividade. Eu acho que é muito importante que vocês procurem esse episódio e assistem. Tem algo mais que você acha que pode falar ainda do ácido valproico, né? Então é seguro, pode usar o resto da vida sem medo. Pode usar sem medo, tanto que ele é O usado, exame. como eu falei, em pacientes que têm epilepsia, que tem que tomar uma vida inteira. E exame, gente, o exame tem que ser feito. O que aparece de paciente para mim tomando ácido valproico sem ter feito uma valproatemia... É não a tá mesma escrito. coisa do lítio. A mesma coisa do lítio. Toda a gente vez que começa o tratamento e uma vez ou outra no meio de tratamento, tem que fazer o exame. Tem que fazer esse exame de ácido valproico. Também do lítio, eu não comentei, mas além da litemia, a gente sempre faz um rastreio com a função tireoidiana, função renal, mas para manter aquele acompanhamento mais adequado possível. Não é que tenha riscos, tá? Porque hoje os estudos já mostram que essa questão de lítio, função renal, é para pacientes que usam uma litemia muito alta, acima de 1,2. Mas quem faz o exame, tá tudo ok. Tá tudo ok, porque se a litemia estiver alta, a gente vai baixar a dose. E o ácido valproico, a mesma coisa. Então, o que acontece? A valproatemia, ela tem que estar acima de 80 e abaixo de 100. Alguns pacientes chegam com uma valproatemia acima de 100, sem efeito nenhum. Mas outros, quando essa dose ultrapassa 100, eles podem ter alguns efeitos colaterais, como a própria fraqueza, uma incoordenação motora, muito tremor. Tremor é um sintoma também que pode estar presente nessa intoxicação. Uma fala arrastada, uma pessoa que fica mais lentificada. Isso pode acontecer, a sonolência excessiva, por isso que tem que ter esse exame. Cuidado também em pessoas que já tiveram algum problema hepático, como hepatite medicamentosa, a gente começa com doses menores, em idoso a gente começa com doses menores também. Cuidado com intoxicação por álcool, porque assim, se o paciente... Por que é importante a gente ter o nível sérico, mesmo sem ter feito nenhum ajuste? Se esse nível tá em 100 e a pessoa vai pra farra, fica um fim de semana inteiro lá numa dessas festas que tem festivais, transborda. Por quê? Porque o álcool também é metabolizado pelo fígado. Então o fígado vai ter uma competição ali do álcool e do remédio, às vezes de outros remédios, que a pessoa já toma um monte de remédio, aí vem muito álcool e aí você tem uma intoxicação ou uma hepatite também. Então tem que ficar de olho, que aí tem a dosagem das TGO, TGP, gama-GT, mas tudo isso o psiquiatra tem que ficar atento e tem que ficar fazendo e relembrando sobre o uso de álcool, sobre o uso de outros medicamentos que podem sobrecarregar o fígado, mas por conta do metabolismo ser hepático. E sempre você avisa sobre não pode engravidar tomando esse remédio. Exato, mulheres em idade fértil a gente prescreve, é comum, mas desde que a mulher esteja, né, que ela garanta que, ó, eu tô tomando meu anticoncepcional oral, eu tô usando o DIU, eu tô usando o Implanon, qualquer método contraceptivo tem que ter nas mulheres em idade fértil. Para engravidar ele não pode. Para amamentar depois que o bebê nasce, pode ou não? Pode, ele pode. Ele não pode na gestação. Para amamentação a gente usa bastante e não tem nenhum problema. Bruna, vamos fazer um episódio em breve sobre medicação em gravidez. Eu acho que é super importante, mas você já trouxe essa medicação que é segura. Então, Bruna, pedir novamente para ele. Gente, não fiquem devendo exames para o seu médico, porque você está atrasando seu tratamento, você pode se colocar em risco, é algo muito grave, né, Bruna? Essa história de procrastinar exame. E para resumir, Bruna, dá um recadinho para eles, para tranquilizar, que quando eles, né, receberem essa receita, que eles tomem. É isso, o divalproato é um medicamento muito prescrito hoje em dia para epilepsia, para enxaqueca, para depressões mistas, mesmo que unipolar. É muito usado, a gente usa até quando eu trabalhei no CAPS, né? A gente usava para crianças também, como controle de impulso e agressividade. Então, assim, é bastante usado, é seguro, desde que o paciente se ligue e faça os exames tudo direitinho. A maioria dos efeitos colaterais vão passar e é isso. Vai tomando, vai discutindo o uso dele, os efeitos com o teu médico, que não vai ter risco nenhum, só benefício do medicamento. É isso, estamos encerrando mais um episódio, certificando que vocês estão seguindo o Instagram
Andressa Versosa, psicóloga, doutora Bruna Vercosa. Agradecemos demais. Envia esse podcast para quem toma essa medicação, seja transtorno bipolar, né, seja passado pelo neurologista, e que vocês nunca abandonem o tratamento. Tá passando pela cabeça, eu não vou tomar, entrar em contato com o psiquiatra. Então é isso, Bruna. Muito obrigada e tchauzinho. Tchau, tchau.